Quando a gente pensa nos processos de gestão de pessoas, a necessidade primeira é a coerência entre as diferentes partes do mesmo processo. Quando a gente pensa em avaliação de desempenho, que deveria funcionar como um elemento que propiciaria engajamento, ou seja, o colaborador ele contribui para a realização da estratégia de alguma maneira e por conta desta contribuição ele é avaliado. Evidentemente existe um desejo da organização de que isso aumente o engajamento. O que está falhando no processo de avaliação de desempenho? Está funcionando exatamente na contramão. Ao sentir-se profundamente injustiçado, seja porque não concordou com as metas que lhe foram impostas, e a própria imposição de metas sem a participação dele já é alguma coisa que revela um desvirtuamento do processo. Primeiro, quando a gente pensa na própria pactuação entre o entendimento, o colaborador ele precisa ter muita clareza qual é a estratégia, qual é a contribuição que ele deve e pode dar e acordar isso de alguma maneira. Um ponto extremamente importante hoje é que quando nós pensamos em metas individuais, elas também estão na contramão de algo que é a cooperação entre os colaboradores e as áreas. Ou seja, há de se ter uma reflexão que permita que a meta seja igualmente distribuída e que as pessoas possam somar esforços e não competir entre si. Ou seja, se eu tenho uma meta que de alguma maneira vai permitir contribuições no coletivo, isto vai permitir com que a organização vá para um outro patamar. Passa por uma lógica que quebra o individualismo e permite um espírito de cooperação, porque nós temos um propósito comum, um senso comum, um significado comum. Quando você pensa na importância do engajamento, ou seja, o vínculo que este colaborador está disposto a ter com a organização, o quanto ele vai investir da sua energia psíquica, muito mais do que a competência funcional, se nós pensarmos que o engajamento é a força motriz que vai levar a empresa para uma excelência operacional, para um resultado superior, claro que você precisa, de alguma maneira, ter símbolos que vão desde a forma de você recrutar, a forma de você selecionar, a forma de você avaliar, a forma de você remunerar. Ou seja, se você consegue promover um alinhamento entre o colaborador e a organização nas diferentes etapas da gestão de pessoas, você vai promover uma coerência interna tal que justifique a pessoa ter o desejo de contribuir de forma diferenciada, porque ela sabe que ali ela vai permitir deixar um legado, construir uma marca que de alguma maneira leva a organização para um outro patamar. Se nós pensarmos na infinidade de horas que gestores dos mais diferentes níveis investem para algo que não está funcionando, isto é jogar dinheiro da organização pelo ralo. Então, qualquer propósito de mudança cultural, porque você falar de uma nova avaliação de desempenho é uma quebra de paradigmas, é propor uma reflexão onde você, de alguma maneira, vai questionar o status quo, vai trazer um novo olhar para o mesmo processo. Ou seja, inicialmente isso vai exigir uma demanda de energia muito grande, mas no médio e no longo prazo o retorno disso é evidente, muito positivo. Porque se não fizermos alguma mudança na forma como os colaboradores são avaliados, primeiro você vai promover o desengajamento, você vai perdê-los e você não vai conseguir um compromisso e um comprometimento com os resultados que a empresa necessita, até para a sua sobrevivência num cenário tão complexo como o que nós estamos vivendo hoje.